Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pela Boca Nasce a Saúde. Um podcast que vai dar que falar. Abre-te boca! E hoje tenho um convidado muito especial, que é o Pedro Cardoso. O Pedro Cardoso é osteopata, fisioterapeuta, é também meu osteopata e fisioterapeuta, já há bastante tempo, portanto já conheço o Pedro há bastante tempo e estou muito, muito feliz, muito honrada e muito grata por ele ter aceito este convite e por estar aqui a participar neste episódio. Bem-vindo, Pedro. Vou-te só pedir para virares a ampulheta. Ok. Faz as honras da casa. Boa, exatamente. Tem um ruído sereno, Sereno, como nós gostamos normalmente. exatamente. Estou extremamente grato em estar aqui. Quando me convidaste, reparaste que eu não hesitei muito. E a razão pela qual pela qual a resposta foi tão rápida foi pelo caminho que temos feito. O estar a testemunhar o teu caminho ao longo destes anos, que já são para lá de uma década, estávamos a falar. E, portanto, sim, tenho mesmo muito gosto em estar aqui e em poder partilhar e fazer parte do projeto. Obrigada, Pedro, muito obrigada. As palavras são recíprocas. Olha, Pedro, vou aqui começar por te fazer uma pergunta que muitas pessoas fazem, que é: qual é a diferença entre um fisioterapeuta, um osteopata, um quiroprático? Porque, na realidade, tu fazes um bocadinho de tudo. Mas tens, claro, uma formação base em fisioterapia, mas também fizeste formação noutras áreas que tens agregado ao longo destes 20 anos de prática. Conta-nos um bocadinho sobre o teu percurso e o porquê de sentires esta necessidade também de não ficar só pela fisioterapia. Por experiência própria e pela forma como trabalho, torna-se difícil às vezes saber portanto, discernir onde acaba a fisioterapia e começa a osteopatia. Tal como a terapia sacrocraniana, tal como a terapia com escuta de Barral, tal como tantas outras técnicas que vamos trazendo para a consulta. A formação, eu sou sincero, a fisioterapia, eu não tinha a consciência perfeita do que era a fisioterapia ou o impacto que teria esta profissão no outro e, consequentemente, em mim. A passagem, esta busca constante de formação é paralelo à necessidade. E sou realista. Estás perante um caso clínico em que tu percebes que está-te a faltar algo que pode estar ao teu alcance, ou seja, nunca achando que sou eu a solução para tudo. Aliás, a nossa relação tem esse alinhamento também, a multidisciplinaridade, não é? Portanto, mas sentir que há algo que eu possa fazer mais pelo paciente e que esse algo pode estar ao meu alcance, isso tem feito com que eu tenho procurado e continuo a procurar, que basicamente são ferramentas de intervenção e ao mesmo tempo ajudam-me a despertar realmente para esta globalidade e para esta complexidade. Eu digo muitas vezes isto, o simples torna-se complexo pelos inúmeros sistemas que o nosso corpo tem e a forma como eles interagem uns com os outros, não é? Mas, falando em Descartes, ele diz: se for complexo, divide e estuda-o parcialmente, ou então entrega-o a quem o desenvolve. Só que depois não podemos esquecer da última parte, que é integrar. E, portanto, nesse sentido, a fisioterapia foi um curso de abertura, por assim dizer. Depois tirei cadeias fisiológicas de Busquet, logo na altura, que deu-me logo uma visão mais ampla, mesmo esta questão com o sistema estomatognático, portanto, o aparelho ATM, língua, toda a componente Os músculos da ideia. mastigação. Sim, e que é complexo, porque são muitos.
e a forma como se interrelacionam. Depois entrou a osteopatia, e esta osteopatia é na escola que me formei, é uma continuidade da fisioterapia, porque o pré-requisito é ser fisioterapeuta, e portanto são mais 6 anos, ou seja, só nestes 2, e formação intensa, em que é dada muito a questão anatómica, como é lógico, mas depois também muita fisiologia, fisiopatologia, radiologia, e depois interação de sistemas. E claro, e isto depois revela-se na prática clínica, e tens noção também por experiência própria, conseguimos ter noções para pediatria, crianças acabadas de nascer, portanto, e para as idades mais avançadas. Exatamente, portanto, não é por acaso que o meu filho foi para as tuas mãos com 10 dias e o meu pai também já foi atendido por ti, não é? Portanto, o sénior lá de casa também já foi atendido por ti. E acho que é maravilhoso, primeiro, a forma como tu tratas os teus pacientes, essa forma, essa entrega que tu tens, não é? E também essa preocupação em saber cuidar e saber avaliar, fazer um bom diagnóstico, não é? Essa escuta ativa e estares ali para o teu paciente, não é? Eu acho que na realidade tu não escolheste a fisioterapia, não é? A fisioterapia escolheu-te. Cada vez mais. Acho que já tive essa confirmação. Sim. Até a forma como caí na fisioterapia. Portanto, acho que sim. De certa forma, assim, ela encontrou-me. E eu acredito nos apelos. Se estivermos se pausarmos o suficiente para escutarmos-nos, não é? E os sinais, nós sentimos um empurrãozinho para algum sítio, não é? Depois, claro, todas as variáveis da vida, não é? Sim, e uma das coisas que nós temos partilhado, não é? Que o facto de termos uma clínica própria também é uma escolha nossa, não é? A forma como nós queremos atender o nosso paciente, a forma como nós queremos acolher. Porque, infelizmente, também vemos muitas situações de profissionais que é só mais um paciente, é só mais uma pessoa que está ali à frente, não é? E, na realidade, eu sinto que, tal como eu, tu queres ir mais além, não é? Nós queremos mesmo trazer outro conforto para o nosso paciente. E eu sinto... muitas vezes a minha assistente diz: doutora, a paciente disse que saía daqui tão leve, que está tão mais leve, não é? E eu brinco e digo: olha, tenho que pôr umas pedrinhas nos bolsos para não voar. Portanto, significa que não é só o tratar um dente, não é só o colocar um implante, ou não é só fazer uma manobra terapêutica para aliviar uma dor, mas é também trazer essa leveza, não é? No outro, não é? E essa confiança que as pessoas também depositam em nós, não é por acaso que temos clínicas já com bastante tempo e que acolhemos tanta gente, portanto isso é espetacular. E olha, e ao fim de quase 20 anos, o que é que mudou na forma como tu vês a dor? Tratas a mesma coisa da mesma forma que no início? Claro que não. Como é que tu vês a dor? Cada caso é um caso. E, portanto, acredito que haverá casos em que a observação, a forma como... Porque até é difícil fazer essa viagem, sou sincero. Mas acredito que não. Ou seja, respondendo à pergunta da fisioterapia e da osteopatia, eu acho que é pertinente. A fisioterapia é uma caixa de ferramentas incrível, portanto... e com imensas técnicas e formas de intervir. A osteopatia, uma das grandes diferenças da osteopatia é que está inerente à integração de 3 sistemas. E aqui está, e ainda aqui também há a resposta de encontro à pergunta que colocaste. A dor, aquilo que nos faz mudar ou ampliar a forma como nós vemos a dor é realmente o conhecimento, quer queiramos, quer não. E quando se vai tirando formações, quando eu entrei na osteopatia, à medida que fui despertando com o curso, a forma como a nossa mente trabalha, a informação que estamos a receber, vai alterando, como é lógico. Portanto, a forma como vemos a dor, sim, é inerente. Esta questão da osteopatia em si, estes 3 sistemas quais são o musculoesquelético, aquele que para nós é tão comum, não é? Mas depois temos o sistema cranial, com o neurocrânio e o viscerocrânio, e depois o sistema visceral. E, portanto, a inter-relação destes 3 sistemas. A osteopatia ainda vai um pouco mais, mas estamos a falar em termos de anatomia, em termos de fisiologia,
em termos de patologia, de fisiopatologia, mais uma vez. Portanto, há diferenças entre fisioterapia e osteopatia, em termos de raciocínio, na questão da observação do sintoma, ou seja, pode tornar um bocadinho mais ampla a observação do sintoma, sem dúvida, sim. Mas a dor é de facto aqui um sinalizador de algo mais. Sim, claro. Nós olhamos sempre para a dor com alguma suspeita. Sim. Ou seja, e aí a anamnese é fundamental. Ou seja, aqueles minutos que investimos em partilha de informação, aquelas questões fundamentais, e quando ouvimos não é só a palavra, mas também a forma como o corpo comunica, quando é que se iniciou o sintoma, se realmente há cronicidade no sintoma, como é que ele se manifesta ao longo do dia, o que é que o melhora, o que é que o piora. Portanto, sim, a dor torna-se um aliado na questão da comunicação do próprio corpo. Portanto, eu não olho para a dor como um inimigo. Portanto, eu olho para a dor como uma voz e temos que lhe dar realmente atenção. Agora, resta-nos ter as ferramentas para conseguir interpretar. E daí temos a analítica, não é? Portanto, falámos da anamnese e depois passamos para a analítica, como temos testes específicos, testes ortopédicos, testes neurológicos, em que os pacientes percebem, se nós explicarmos, nós estamos a fazer isto por isto. Quando explicamos a anatomia e depois começamos a fazer os testes, esse entendimento torna-se claro e ajuda, e isso já está a fazer parte da própria ajuda, não é? Da própria terapia. E depois aí perceber se realmente a área que necessita de intervenção é para nós, neste caso fisioterapia, osteopatia, reabilitação física, ou se é uma questão de saúde oral, por exemplo, portanto, sim. Ou se é uma questão de reumatologia, por exemplo, se podemos ter outra área, ou o que seja. Portanto, passando da anamnese e depois para a fase analítica, que essa é onde há o maior investimento em clarificar realmente essa voz que é a dor, sim. Que é a dor. Porque na realidade pode ter até uma fonte de origem emocional, não é? Claro que sim. E há uma repercussão no corpo, o corpo grita por algum sítio para pedir ajuda. Algum sítio, sim. E pode não ser exclusivamente emocional, podemos já ter um fator predisponente, e depois um padrão psicológico, uma fase que estejamos a passar, ou um bloqueio emocional que possa surgir, ser a gota que faz transbordar o copo, por assim dizer, e conseguir então clarificar essas origens da disfunção, e neste caso da dor, torna-se o nosso desafio, não é? Como equipa. Exato, exatamente. E Pedro, a Medicer nasceu da ideia de juntar reabilitação e performance, não é? Na prática, como é que isso muda a experiência do paciente? Na prática muda diretamente. A nossa clínica, o nosso espaço está dividido em 2 andares. Nós costumamos dizer que cá em cima é o local dos consultórios, onde temos as marquesas, e então costumamos dizer que é onde também se avalia e diagnostica no piso de baixo. Mas no piso de cima avaliamos, diagnosticamos também, mas é onde intervimos, em termos de libertação, em termos de tratamento específico nesta área. A parte de baixo da clínica, onde temos o centro de pilates clínico, o centro de exercício, e é onde ativamos. Portanto, quando falamos em exercício, falamos em ativar. E se alguém que tenha uma condição, uma dor, uma patologia instalada durante muito tempo, o corpo procura uma adaptação. Ele adapta-se, porque nós temos um objetivo, precisamos de cumprir uma determinada tarefa e a mente, portanto, prevalece e o corpo obedece. Mas ele vai obedecer em função das suas condições. Portanto, ele vai procurar adaptar-se. E essas adaptações, quando estão instaladas muito tempo, não há uma adaptação só física, há uma neuroadaptação. E, portanto, os captores de postura, e como temos a ATM, que tanto temos falado ao longo destes anos, começa a criar condicionamento. E, portanto, libertamos. Se for necessário intervir em termos orais, encaminhamos. Mas depois entra a parte da atividade física, porque pode ser necessário ativar determinadas estruturas que ficaram desprogramadas.
E isto é muito importante. Às vezes só recorrer ao tratamento em que se faz manipulação, em que se faz libertação miofascial, em que se faz alongamento de algum tecido que esteja hipertónico, por vezes, ou grande parte das vezes, não é suficiente. Até porque pelo tempo e pela postura em si adotada, temos músculos que estão hiper, mas e os outros que ficaram hipotónicos. E, portanto, sim, têm que ser estimulados de uma forma específica. Eu, por acaso, estava-me agora aqui a lembrar de uma questão que acontece muito em gabinete, que é, nós fazemos uma reconstrução no dente e colocamos o papel de articulação, dependendo de 80 micras, de 40 micras, depende do que o profissional utiliza, mas fazemos o teste para ver se o dente ficou mais alto ou se está adaptado, não é? A famosa tinta azul. Aquela famosa tinta azul. E muitas vezes, como o paciente está anestesiado e também muitas vezes estão de perna traçada, que é uma das coisas que eu recomendo, é descruza as pernas, por favor. Muito bem. E a pessoa, mas porquê? Não, é porque temos que, por causa da postura. Às vezes parece que é difícil entender isto, mas é uma das coisas que acontece, que é o paciente vai para casa com o dente ligeiramente mais alto, às vezes acontece, e não liga no dia a seguir, ou passado 2 dias, a fazer reportagem disso. E quando vem à consulta a seguir, passado 15 dias ou um mês, diz, o dente ficou um bocadinho alto, mas depois passou. Ou seja, não passou. O próprio organismo é que se adaptou àquela condição. Verdade. E, na realidade, aquele dente não ficou bem. Portanto, houve uma alteração na postura para se adaptar àquela condição da altura do dente. Portanto, agora estavas a falar disso. E coisas mínimas. E estamos a falar subtis, sim. Extremamente de coisas subtis. Exatamente. E depois depende também de cada organismo. Isto é algo que tenho constatado ao longo dos anos. Os corpos não são todos iguais. O tipo de colagênio, a forma como a faixa se elastifica, não são todos iguais. Há corpos que se adaptam a uma velocidade incrível, uma rapidez incrível. Induzes uma técnica, colocas de pé e o corpo reage logo. Ou quando corrige uma lesão, parece que fica quase imediato. Uau! Ou seja, é um corpo que está hidratado, é não ter outras lesões, ou é simplesmente a própria genética a funcionar. E há outros corpos que são mais rígidos por natureza. E então essa capacidade de adaptação às vezes torna-se mais difícil. E então são pacientes que lutam com eles mesmos e às vezes se sentem um bocadinho incompreendidos pelos clínicos, que parece que são corpos mais complicados e, portanto, que não conseguem adaptar tão bem a determinados estímulos. E isso é real. E, portanto, nesse tipo de situação de dentes, com certeza que há, ou seja, em que temos uma alteração, há pacientes que se adaptam muito rápido. Exato. No dia a seguir. Já está. E há pacientes que nunca se adaptam mesmo. E que têm que voltar à clínica. Isto só pela questão física, pela questão miofascial e em termos de captores, sim, de captores de equilíbrio. Pois estava-me a lembrar, tu também trabalhas com crianças, não é? Com bebés, com recém-nascidos. E como disse há pouco, o António foi para as tuas mãos com 10 dias. Portanto, é maravilhoso trabalhar com crianças, com bebés. Sim. Eu costumo dizer que a criança procura a verdade e a simplicidade. Agora depois cada um faz a interpretação dessa palavra e o impacto que tem em nós. A criança tem a verdade, está clara, porque não tem consciência, não tem julgamento, ou seja, a criança não pensa se o que vai fazer vai funcionar, ou se é certo ou se não é certo. E então, quando conectamos com as estruturas miofasciais, quando há uma tensão, seja um torcicolo, seja assim, a memória que está foi algo traumático instalado, um posicionamento no ventre materno, a expulsão, portanto se foi utilizado algum tipo de aparelho, algum mau posicionamento, alguma lesão. Bom, quando nós conectamos quando conectar sentimos o corpo da criança e damos um estímulo, são coisas tão subtis, o corpo da criança começa a responder e ela própria, pelo movimento, é como se fosse um espreguiçar. Nós de manhã espreguiçamos, nós perdemos esse hábito, que supostamente é má educação, não é? Então desprogramamos esse, mas é altamente terapêutico verdadeiramente, ou seja, às vezes podemos ter determinadas tensões alojadas, mas se nós nos espreguiçarmos de forma espontânea, ou seja, deixar o corpo, não pode condicionar,
nós simulamos, ou vamos ao encontro disto que estava a falar relativamente aos bebés. Portanto, quando nós damos condição, ou seja, costumo dizer que nós somos facilitadores, facilitamos essa libertação. Então a criança solta, ela liberta, e quando damos por ela, ela soltou aquela tensão acumulada. Claro que isto não acontece em todas as crianças, mas em grande parte delas esta é a base da consulta, e os resultados são maravilhosos. Que bom. E é por isso que eu vou mantendo, eu também tenho uma presença muito prazerosa, com muito gosto no alto rendimento, portanto, em que temos a resposta logo para amanhã, e estamos constantemente a tomar decisões, a apoiar decisões, por assim dizer também, mas acabo por, ou seja, a pediatria é algo que é acolhida de uma forma que me mantém como conectado de uma forma muito específica à cura e à essência da cura, porque é muito subtil, não é? Eu acredito que vocês também na vossa área, com certeza às vezes apanham questões orais complexas, não? E então é o que fazer, como fazer, quanto fazer, e porque já passou no meu consultório também situações semelhantes, e assim, o que é que vamos aqui fazer? Porque há toda uma adaptação quando temos bocas, portanto, com várias questões desafiantes, muito desafiantes. Como é que vamos conseguir, que estímulos, que quantidade é que vamos dar para que o corpo também se consiga adaptar. E eu aí sou como tu, menos é mais. Sim. E vamos progressivamente também, sem pressas, com muita tranquilidade. Mas com bastante impacto, porque às vezes quando nós falamos nós vamos sem pressas, não, nós intervimos bastante, e há consultas com muito impacto, só que somos tolerantes com o tempo, porque as pessoas às vezes querem resultados para o dia a seguir. Estavas a falar dos teus pacientes de alta performance. E não só, mas também. As pessoas querem um alívio rápido da dor, não é? E depois vem também a forma como somos referenciados, portanto a expectativa existe, e portanto eu creio que um dos segredinhos é mantermos a calma sempre. Estarmos serenos. E também, na realidade, nós também, na fase em que estamos, não é? de vida e de trabalho, trabalhamos muito em prevenção. Portanto, tentamos que o nosso paciente não chegue à ruptura, à lesão, à dor crónica. E o complemento, não é? Porque aplicamos uma terapia, lá está que quando falámos da questão do exercício físico, há um conjunto de recomendações que têm que ser passadas de uma forma bastante consciente, porque são elas que vão prevenir o instalar-se de um novo quadro patológico, seja da mesma ordem ou seja de outra. Portanto, na questão da higiene oral, na questão da forma como ele prepara, e aí eu vou um pouco ao vosso campo, portanto, à situação da cefaleia tensional, e nós avaliamos a componente a mordida, avaliamos a componente muscular bucal, e percebemos que existe tensão. Mas também às vezes percebemos que umas são precisas de intervenção, como é claro, e outras teve um pouco com gestão da tensão do dia-a-dia. Nós, sem nos apercebermos, nós geramos tensão no corpo. Quando nós estamos a trabalhar em frente a um computador, a nossa mente move-se, mas o corpo está parado. Isto é muito interessante. Quando ainda há séculos atrás, o corpo acompanhava a mente. Pois é. É verdade. Estamos muito mais sedentários. Ou seja, estamos a mover com muita intensidade, até com mais intensidade do que nos tempos passados, mas o corpo está cada vez mais parado. Ou seja, e isto cria aqui um conflito, é uma dicotomia, não é? Muito movimento mental, pouco movimento físico. Mesmo fazendo o nosso ginásio, as nossas caminhadas e tudo mais, mas aquelas horas que estamos a trabalhar. E então há sempre uma percentagem de estímulo no sistema musculoesquelético. E ela pode ser dos ombros, como hoje dizia uma paciente antes de vir para aqui, e portanto eu estou a trabalhar aqui assim, mas está tudo certo, é absolutamente normal, porque quando este é um movimento de ação, é um movimento de reagir, de fazer algo, não é? Quando nós estamos descontraídos, ou seja, nós estamos a dar um input ao nosso corpo, calma, descontrai, não é preciso fazer nada, está tudo bem, e não é que não esteja tudo bem, mas quando nós estamos com uma responsabilidade em mãos, há uma resposta física. Mas quando ela é só mental, torna-se difícil gerir isto. E portanto, ao final do dia, fazer uma massagem leve, assim, num ambiente, nem que seja sentado na cama ou naquele divã que devemos ter no nosso quarto, mas portanto, massajar os nossos macetes, massajar um bocadinho os músculos da garganta, mesmo os músculos suboccipitais, de uma forma não intencional, no sentido só de cura, mas principalmente no sentido de eu vou descontrair algo que se instalou, alguma energia que ficou instalada ao longo do dia. E isto
tem um efeito imediato em termos de posturais, em termos de tensão neurológica, em termos de tensão miofascial, porque nós, quando descontraímos tanto os músculos do pescoço, os trapézios, o esternocleidomastoideu, que é tão importante, e ainda hoje falava com um colega, o Nuno Godinho, na clínica, alguém que trabalhamos já há 7 anos e temos uma sinergia incrível, e falávamos desta importância da esternocleidomastoideu, e quase todos nós temos tensão neste músculo. Ele é muito fácil de encontrar, e ele pode ser causador de muita coisa e não ser a culpa dele. Normalmente a responsabilidade, coitados, os músculos são quase sempre vítimas, e nós, enquanto tomamos um banho, soltarmos o nosso esternocleidomastoideu um pouco, soltarmos esta musculatura, estamos a dar, não só a descontrair, que nos faz sentir bem, mas estamos a dar um input ao nosso sistema nervoso central, ao nosso sistema nervoso simpático, que hoje em dia se fala tanto, e permitimos o tal vago, o nervo vago, o tal vago, que também vem da suboccipital, portanto aqui de um buraco tão especial, que é o buraco rasgado posterior. Gosto muito de falar dessa estrutura, porque é onde passa também a veia. 205 ou 206 buracos no crânio. Lembro-me de ter estudado na anatomia, sabia, eu recordo-me de alguém estar comigo e com a minha irmã e eu estar a dizer os 206 buracos. É incrível. E a senhora olhou para mim e disse assim, mas temos tantos buracos no crânio. E eu sei quais são as artérias e as veias que passam. E a anatomia da cabeça e do pescoço, oh meu Deus, cadeirão. Aliás, eu trabalho em vários consultórios, eu costumo dizer que na minha clínica o consultório não é de ninguém. Aliás, quando eu vejo o meu consultório, não tenho lá certificados, não tenho lá nada, tenho lá mas trabalho em vários consultórios. Mas num dos que costumo passar mais tempo, tem lá um crânio colorido, sim, que se desmonta com os magnetos, e ele é até um bocadinho assustador para que as pessoas sejam mais sensíveis, mas realmente, por paixão, o crânio tornou-se assim uma área realmente fascinante. Quando falamos de todos quando falamos desta questão do nervo vago, com todas as suas relações fisiológicas, o trigêmeo, não é? Que é importante. Dando uma voltinha pelos 12 pares cranianos, e são 12 e são pares porque existem 2 de cada lado, as perguntam, mas estes 12 pares são de uma ordem de importância incrível. E quando falamos do nosso rosto, e podendo também só sublinhar isto, é muito importante nós conseguimos perceber a complexidade e eu tenho lá essas folhas na mesa, já estás habituado a isso, eu gosto de mostrar, olha aqui este nervo que é tão complexo como o nervo trigêmeo, com a sua raiz 5.1, 5.2, 5.3, mas nesta casa 5.3, portanto sensitivo, motor, depois como o nervo facial, que nós associamos também às vezes às paralisias faciais, e ele pode ter, e ele tem a relação com o nervo trigêmeo, tem uma relação direta, mesmo depois o nervo glossofaríngeo, o nono par craniano, que é tão importante. Portanto, temos aqui um conjunto de nervos que se articulam entre eles e que interferir num é interferir em todos. Isto não deve criar stress, nem deve criar preocupação, mas a verdade é que os sistemas interrelacionam-se. E de que maneira? Eu recordo-me recentemente, numa das últimas consultas, estiveste aqui a fazer uma manipulação no meu motor ocular. Sexto par craniano, exatamente, tiveste, porque eu estava com uma dor retrooccipital, na zona do occipital e tal, e depois tu disseste, espera aí, vamos aqui fazer uns testes, fizemos uns testezinhos. Sim. E foi... A parte ocular também, portanto, integra aqui toda esta complexidade, portanto, temos o sexto par craniano, o quarto par craniano, o terceiro par craniano, tudo nervos que têm relações, e nós sabemos o quão os nossos olhos são requisitados. E o quanto é importante esta questão multidisciplinar, não é? Sim. Portanto, eu não vou resolver certas e determinadas patologias associadas aos músculos que tu fazes de uma forma exímia, não é? E tu também não vais resolver questões dentárias que sou eu que resolvo, não é? Mas eu acho que aqui a grande importância, o significado também de trazer aqui a este podcast é nós percebermos até onde é que vai o meu trabalho, até onde é que vai o meu limite, até onde é que eu consigo ir e aonde é que eu encaminho para um colega que me vai aqui auxiliar, que fala a mesma linguagem que eu e que entende, olha, o meu paciente está aqui a passar por esta situação, eu acredito que seja por ali, fiz alguns testes, fiz aqui algumas manobras, eu às vezes faço só de tapar um olho, não é? Os nossos olhos têm que estar os dois a olhar para um determinado ponto para definir um objeto e a forma como nós andamos altera a postura se o olho tiver com alguma divergência. Portanto, são aqui pequenos testes que eu posso perceber, olha,
eu já não consigo ir mais. Uhum. Consigo aqui, a nível da neurooclusão, ajustar aqui algumas questões, não é? Porque temos uma oclusão que é mais fisiológica, outra que é mais patológica, ou até uma terapêutica, onde podemos ter que fazer aqui algumas compensações oclusais, não é? Portanto, o importante é integrarmos efetivamente estas áreas, não só com a fisioterapia, com a ortótica, com a sacrocraniana, não é? Com todas estas valências que nos apoiam tanto e que o nosso paciente sai sem dúvida em grande benefício. Sim, e os sintomas são, a resposta sobre os sintomas é muito clara. É muito clara. Nesta questão que falávamos da mordida, eu dou esta sugestão aos ouvintes lá em casa, que é colocarem-se de pé e projetarem a sua mandíbula para a frente. Ou seja, uma prognosia. E façam-no com alguma veemência e fiquem só um pouco. E deixem o corpo descontraído e vejam como é que ele reage. Naturalmente ele é projetado para a frente, todo o corpo. Claro. E se olharmos à planta dos pés e ao dedo grande do pé, ele reage. Okay? Os dedos abrem um pouco. Para manter o equilíbrio. Isso, é toda uma adaptação. E depois temos a outra mordida, não é? A retrognasia, portanto, em que vimos para trás. Desafio o ouvinte novamente. Ou seja, projeto a mandíbula para trás e veja a resposta. Portanto, o corpo naturalmente é projetado para trás. Agora, pomos isto em realidade. Imaginem passar horas do vosso dia que estão em pé, e até mesmo sentados, portanto, mas em pé onde se manifesta com muita evidência, com uma classe tanto de uma prognosia, o que vai acontecer, ou seja, o esforço muscular que existe das cadeias posteriores e depois cadeias anteriores mais viscerais, sistemas miofasciais, como falámos, estas faixas cervicais, elas terminam não só no nosso anel torácico, mas muitas delas vão à base do diafragma. Okay? Como falámos do esternocleidomastoideu, uma relação direta. O homoioideu, eu pensava ontem, passei assim um bocadinho bem, como é que será amanhã, se eu escolhesse um músculo eu falava do homoioideu, é um músculo que insere-se na omoplata e tem origem no ióide, e o ióide recebe todos os músculos que estão aqui na base da língua. Tanto da língua, como da mandíbula, como do esfenoide. Exato. A base do crânio. E, portanto, aquele osso que dizem que não mexe. Pois, mexe. E eu já tenho casos diretos de lesão de esfenoide em lateralidade. Eu costumo dar o exemplo da máquina de escrever, e ele anda para o lado. E essa lesão eu já testemunhei na prática, não é rara, vou ser sincero, mas palpar um crânio em que só o esfenoide é que está desviado, naqueles traumatismos de carro em que se bate de lado, ou pancadas laterais. E tu tens técnicas específicas e quando corriges aquilo que acontece no sistema central e depois em todo o sistema musculoesquelético. Gosto portanto, aqui nesta questão da relação total relativamente à nossa mandíbula, numa prognosia e numa retrognosia. Quando nós estamos numa prognosia, portanto o nosso corpo anterioriza, é projetado e cria uma tensão, instala-se uma tensão a nível mediastínica, a nível visceral e a nível de musculatura anterior do pescoço. Dá muita tensão nas costas por esforço e a dor aparece nos teus trapézios, nos teus músculos da omoplata, nos longuíssimos do dorso, por esforço, por cansaço. Vítimas. E vamos fazer a massagem. Alivia-nos, com certeza que nos alivia, libertamos as famosas contraturas, mas a questão, alivia-nos ali por umas horas, até uns dias, mas a questão central, se está numa alteração mandibular, as tensões vão voltar, tal como na retro, okay? Em que as curvaturas ficam muito retas e, portanto, temos uma projeção constante dos nossos sistemas, das nossas cadeias para trás e os captores de postura entram em compensação, nomeadamente nos pés. São pessoas que às vezes têm tendência para fascite, porque há uma ativação constante do hallux, dos músculos plantares, para te manter alinhado, simplesmente.
Eu costumo dizer que este tipo de pessoas são aquelas pessoas que nós vamos para concertos e elas são aquelas as primeiras. Quem quer ver alguma coisa? Eu vou. São as que estão constantemente em movimento, não conseguem estar paradas muito tempo. E tu avalias o corpo, vês que não há lesão estrutural, ou seja, uma sacroiliaca, vês que não há fenómenos do biplasto na dorsal, que é muito comum, vês se existem aderências, se existem petoses viscerais, que são coisas muito comuns. Cicatrizes, não é? Cicatrizes, cesarianas, apendicectomias agudas, que deixam tecido cicatricial brutal, quistes ováricos, portanto, remoção. Tudo isto deixa aderências e que altera as nossas dinâmicas posturais. Nós fazemos um scan no corpo, não encontramos nada e depois quando vamos a ver estamos no sistema estomatognático. Também estava-me a lembrar que aqui há tempos, quando eu comecei a entrar nesta área mais integrativa e a querer fazer também formações complementares, eu fiz uma formação de terapia neural e de kinesiologia e era eu mais 22 osteopatas e fisioterapeutas. Portanto, é isso que eu admiro na Iola. Ela é corajosa e não vai por. Vai, assim, vai porque não, acredita. Eu vou só. Exato, vai só porque alguma coisa aí dentro e vai fluir. Mas o interessante, obrigada Pedro, mas o interessante foi que eu aprendi imenso com eles. Eles também aprenderam. Claro que sim. Aprenderam comigo porque na realidade os 70% a 80% dos campos interferentes estão na boca, portanto, e um campo interferente que pode não ter uma relação direta anatómica, mas é algo que vai interferir no teu sistema. Também me recordo que aqui há tempos, eu tenho um grande amigo que vive no Brasil, ele é médico dentista, e há uma vez que nós estávamos a conversar e ele diz-me assim, sabes que no outro dia lembrei-me tanto de ti, lembrei-me mesmo imenso de ti. E eu perguntei, então, mas o que é que te fez lembrar tanto de mim? Pá, porque tive um atleta de alta competição que foi à minha consulta e ele perguntava-me se tinha alguma lesão na boca que tivesse a provocar lesões no corpo, porque acho que ele estava a ter lesões de repetição em várias articulações e não percebiam porquê, e então mandaram ir a um dentista. E ele foi ter com esse meu colega, ele não tem, a formação dele até é implantologia, não tem uma área mais vocacionada para a medicina integrativa, a medicina dentária integrativa ou algo do género. E nós até agora cá em Portugal também já temos a medicina dentária do desporto. Está-se a criar a competência, portanto está-se a trabalhar nesse sentido, sim. Mas não era o caso, eles no Brasil até são bastante avançados nessas áreas. E há até um colega que fala do síndrome do envelhecimento precoce por causa da neurooclusão e da força do bruxismo e tudo isso, e ele disse, olha, lembrei-me mesmo de ti porque eu não encontrei nada na boca do paciente que me levasse a crer que ele tivesse alguma patologia oral. E eu disse, pois, foi porque não procuraste bem, porque uma raiz retida é um campo interferente, uma cárie dentária é um campo interferente, uma lesão, imagina de um dente que foi desvitalizado há muito tempo, que possa ter uma lesão assintomática, é considerado um campo interferente. Portanto, a periodontite é considerado um campo interferente. Portanto, as amálgamas, portanto, o metal no corpo, neste caso nos dentes, porque realmente um campo interferente pode levar a um pior rendimento do atleta, não é? Esta questão do atleta, porque é que nós gostamos tanto de desporto e temos este fascínio? Porque nós conseguimos perceber através ou seja, o atleta dá-nos a entender diretamente e nós conseguimos ver a resposta quase imediata no treino, e hoje em dia com todas as monitorizações que existem, é possível constatar a subida de rendimento, portanto, da VFR, de todo um conjunto de valores que mostram se estás a dormir melhor, se estás a recuperar bem, e portanto sim, hoje em dia, felizmente com a tecnologia que nos tem apoiado imenso, nesta questão da validação, este ver para querer, e portanto, esta questão dos campos interferentes, eu não domino tanto, é de me debruçar para mim, mas creio que é um termo que realmente é tudo aquilo que pode interferir no nosso sistema nas suas várias partes. Uma cicatriz, exatamente. Campo interferente. Temos a medicina tradicional chinesa hoje em dia que já fala tanto dos nossos meridianos. Às vezes gosto de dar este parênteses. A medicina tradicional chinesa é utilizada no IPO, portanto, e com resultados incríveis. E, portanto, sim, é difícil pelo ver para crer, e nós ocidentais estamos muito nesse campo, tal como a kinesiologia e outras áreas, mas consegue-se palpar hoje em dia cada vez mais este trabalho mais subtil e a forma como determinadas patologias, seja
oral, seja a outros níveis, possam estar a interferir no nosso rendimento, sem dúvida alguma. Nesta questão do atleta, eu partilho isto, já foi há muitos anos, esta questão do terceiro dente, do dente do siso, não é? O terceiro dente molar. Sim. Terceiro molar. Eu creio que ainda estava aqui nos meus despertares, mas estava um atleta, então ele veio até nós com uma tendinopatia de rotuliano, e aquilo acompanhava há imenso tempo. Rotuliano esquerdo, lembro-me bem. E ele estava a fazer um determinado exercício, estava a ser testado pelo preparador físico, estava a iniciar. E ele mostrou, eu apareci assim de repente, e ele mostrou um pouco de dor naquele gesto, e eu instiguei, portanto, então o que é que se passa? E depois, então deixa-me só fazer uns poucos testes. Lá está, já lhe tinha observado os pés, porque ele estava descalço, portanto um captor de postura fundamental, atenção ao vosso pé, à forma como o vosso calcâneo se coloca, atenção à queda do arco, porque há quedas de arco que são funcionais e outros que não são, e a simetria entre um pé e o outro, porque às vezes temos 2 pés planos e estão equilibrados, portanto, mas às vezes temos um mais do que o outro, isto cria um desequilíbrio, cria uma adaptação pélvica, uma torção no sacro, uma tensão no oral, uma tensão no esfenoide, Que depois vai interferir na ATM e depois na oclusão, consequentemente. E, portanto, já tinha investigado os pés, rapidamente também lhe vi os olhos, porque às vezes nós desviamos um pouquinho, às vezes eu gosto de fazer testes sem a pessoa estar a perceber, porque nós não tem, às vezes não é para ser evidenciado, simplesmente despiste, e depois pedi-lhe para abrir a boca, realmente, porque a história não era muito coerente, ou seja, e ele estava a fazer terapia, ele fazia uma série de terapia, e então quando abri, pus-lhe assim, perguntei-lhe assim, o que é que tens ali um dentito ali atrás, os outros estão inclusos ou os outros saíram e esse ficou aí? Ai, não me diga, diz ele assim desta forma, não me diga assim, digo, tenho que o tirar, é que eu não costumo tanto tirar o último, porque estas questões, as experiências são menos boas, porque haver variedíssimas razões. Ele retirou o dente e a tendinopatia sumiu-se. Uau. E portanto sim, mas como tenho este caso que foi dos primeiros e que ficou gravado, ficou bastante presente, e os atletas que trabalham comigo sabem perfeitamente que eu sou um pouco portanto persistente e insisto muito nesta questão da saúde oral, e nesta questão da presença de dentes que criam, atenção que nem todos os sisos são patológicos, não é? Acho que isto é sempre importante mas muitas vezes não há espaço para aquele dente, e o que ele está a criar é uma tensão neural, seja através de compressão da raiz do molar seguinte, seja através de tensão muscular que está a começar a ser gerada, e que depois tem um conflito direto na ATM, trigêmeo, tronco cerebral. E às vezes acontece do paciente tirar um e o outro começar a erupcionar mais por ausência de contacto, e isso depois vai provocar também alterações uma destabilização. na oclusão. Temos esta questão o dente tem que ter o seu irmão, não é? Exatamente, para contactar, senão a tendência é crescer na direção do espaço vazio. Isso. Então vai erupcionando e depois fica a morder a bochecha e por aí fora. Coisas que são perfeitamente evitáveis, e principalmente em atletas de alta competição e de alta performance, que podem custar a um clube milhões, não é? Sim. E o facto de estarem sentados num banco com uma dor de dente, quer dizer, pode ser realmente bastante prejudicial. Sim. Em primeiro lugar para o atleta, claro, e tudo o que o rodeia, a pressão é muito alta a todos os níveis. Esta questão da periodontite e da gengivite, hoje em dia, felizmente, já há muitos estudos que suportam esta questão, esta diminuição. Esta analogia mais sistémica. Sim, claro. Esta questão sistémica e trazendo, portanto, essa patologia à nossa área. Atenção às artrites reumatoides, às osteoartrites, portanto, quadros do foro reumatical, que muitas vezes são de origem sistémica, e existe, portanto, uma ação patogénica que está pode ter E depois, para não falar de questões cardíacas, pericais, e hoje em dia há estudos que sustentam diretamente isso. Há um estudo que foi feito aqui na Universidade de Negas Muniz, em que fala de 28 possibilidades de patologias associadas, patologias sistémicas associadas aqui à periodontite. Portanto, a periodontite é a terceira maior causa de patologias a nível sistémico. Portanto, sim. É realmente importante indagar, não é? E perceber se os pacientes também estão a fazer essa revisão. O seu trabalho. É uma patologia um pouco desesperante, não é? Em determinados casos, sim, se é crónico. Mas é possível isto, para quem nos ouve, conseguir controlar pouco a evolução da patologia. Eu acho que sim, eu acho que é possível
com bastante cuidado e atenção sobre a patologia, até porque é considerada uma patologia crónica, não é? Exato. E nós que falamos aqui outra linguagem, se calhar às vezes o crónico tem as suas nuances, mas a periodontite é de facto uma patologia complexa e que deve de ser avaliada e deve-se da melhor continuar. forma. E mesmo quem não encontrou, porque não é uma solução normalmente, é um conjunto de intervenções que se tem que ter em conta. Mas a palavra crónica, nós falamos muito sobre isso, não é? Podemos sair de um consultório com o diagnóstico de crónico, mas não devemos desistir por termos esse termo connosco, porque ele não nos define, ou seja, ele pode ser um propósito para nós de uma forma leve. Despertarmos em relação a certas coisas. Exatamente, sejam elas mais complexas, mais densas ou mais subtis. E sem portanto, cegueira, não é? Porque temos esta questão e hoje em dia com tanta informação fica difícil para o paciente, fica difícil para nós, para todos nós, saber qual é o caminho. E, portanto, há que palpar, há que investigar, há que questionar. Hoje em dia temos muitos achismos e temos também a inteligência artificial que às vezes ajuda, e o Dr. Google que ajuda, mas também desajuda, também trazem desinformação e é importante também o paciente saber a opinião do seu médico e acreditar, não é? Eu apoio claramente o conhecimento. Aliás, sem conhecimento não há despertar. Portanto, até foi assim como começámos a nossa conversa e confirmamos o caminho. E quanto mais, supostamente, mais conhecimento, mais vamos percebendo aquilo que às vezes também não desconhecemos ainda ou que não sabemos. E, portanto, gerir esta dicotomia não é fácil, não é? E, portanto, com quem nos procura, os ouvintes que nos ouvem e que têm as suas questões, que procuram solução, é manter dentro do que é possível, portanto, não manter a calma, manter a serenidade e ir falando com os seus clínicos mais próximos, ir procurando continuar no caminho de encontrar aquilo que é o melhor para si, sem radicalismos. Quem me conhece sabe disso, eu gosto das coisas portanto leves, objetivas, mas sem radicalismos, mas ir continuando nesse caminho da procura até porque a tecnologia está a evoluir imenso e agora com todo este salto que demos nos últimos anos com o 5G e agora com a inteligência artificial, com todos estes grandes computadores que estão criados, o amanhã é incerto, portanto não percam a esperança. Quem tem a cronicidade, eu digo isto a todos, não percam a esperança, porque o amanhã está-nos a trazer curas incríveis, instrumentos incríveis, respostas extraordinárias. A questão é manter o equilíbrio na informação que estamos a receber já e a forma como depois a vamos gerir. O equilíbrio é o ponto, não é? Olha, Pedro, e que padrões se repetem mais nos pacientes que chegam à tua clínica? Há um perfil típico de quem sofre de dores crónicas? Dor crónica, a primeira resposta que vem é o não há perfil típico, não é? Até porque eu combato muito essas caixinhas que o nosso cérebro gosta de fazer, não é? Nós temos isto automatizado, quantificar e qualificar. Mas há um perfil que foi como surgiu agora, que é a saturação. Os nossos pacientes, quando vêm com situações crónicas, dores crónicas, vêm saturados. E muitos deles com cenários de fadiga crónica, ou já existia antes e que contribuiu para uma instalação de uma patologia, para se instalar uma patologia crónica, ou devido a uma situação crónica que ainda não encontraram a solução, por combaterem constantemente contra a dor e contra a limitação ou disfunção, isto cria-lhes um desgaste imenso. Nós passarmos um dia com uma dor lombar que nos limita, é necessário uma grande dose de energia psicológica e emocional para conseguirmos enfrentar o dia, não é? E, portanto, sim, a exaustão e a fadiga crónica acho que é algo que está muito presente. E, na realidade, tu encontras aqui, agora voltando outra vez aqui ao padrão, existe uma faixa etária, um género para determinado tipo de patologia que tu encontras? A epidemiologia, sim, há patologias que são mais claras. De certa forma,
eu acho que isto é importante sublinhar. Há mais utentes femininos do que masculinos. Há mais mulheres que têm o hábito ou a cultura, se podemos assim dizer, de procurarem ajuda quando têm problema, ou quando têm alguma dor, alguma questão. Eu creio que isso vem um pouco instalar, portanto, uma das consequências é que a mulher menstrua, não é? Portanto, e desde muito cedo, mulheres que menstruam aos 9, 10 anos, as menarcas desde muito cedo que estão habituadas a ir ao ginecologista, portanto, a consulta, a presença de um clínico na sua vida começa mais cedo e instala-se esse hábito. É uma das razões. O homem tem mais a coisa do deixa andar, e portanto, e logo se vê, e quando vem muitas vezes já vem com condições degenerativas nesta questão, quando falamos em termos articulares, joelho, ombro, já vem com também temos esta questão da testosterona e da virilidade e tudo mais. O homem ainda está muito programado que não tem que dar parte fraca. O homem não chora. O homem não chora, embora felizmente as coisas estão a mudar e nós somos testemunhas desse movimento. Depois, em termos de patologias em si, é muito relativo. Mas os nossos portugueses, de forma geral, sofrem muito de lombalgia. Sofrem mesmo muito de lombalgia. As dores lombares, acho que é 60-70% sofre de lombalgia. A questão é a causa, a origem dessa lombalgia. Muitas vezes é osteopaticamente falando, e isto é uma coisa que distingue a osteopatia de outras áreas, por vezes é uma subluxação articular. Ou seja, é uma vértebra, e tu sabes que isso é uma vértebra que alterou um bocadinho a sua posição. A apófise articular bloqueou ou rodou um pouco. E isso pode não trazer uma dor limitativa, mas traz uma moinha constante. Ou até pode não ter moinha, mas quando faz algum esforço acusa dor. Portanto, a lombalgia acho que é um dos sintomas principais que vem até nós. Depois pode ser um capto de postura, pode ser pé, pode ser olho, pode ser mandíbula, pode ser dente, pode ser visceral, pode ser estas tantas causas para... Olha, e consegues-me explicar de uma forma simples como é que uma má postura pode ter uma origem na mandíbula? Falámos há pouco sobre... ou seja, como é que uma má postura pode ter origem na mandíbula. Portanto, falámos há pouco sobre as classes. As classes, sim. Em termos de trauma... a história de abrir a porta e levar com a porta do carro. E ela acho que é uma daquelas... É incrível. E isto é experiência própria. Eu já tive pessoas que tiveram o trauma, portanto, uma pancada, às vezes não na mandíbula, mas no malar. Okay. Exato, na apófise sigmática. Isso, e que altera todo o sincronismo depois com o temporal. Com o côndilo. E com o côndilo. Situações de 3 semanas e que tu consegues, portanto, agir rápido e a pessoa vem com uma disfunção, não consegue mastigar, não consegue bocejar, não consegue relaxar à noite. Tem aquele trismos, não é? Aquela dificuldade de abertura da boca. Exatamente. E não conseguir descontrair, isto é algo incrível. Ou seja, há pessoas que quando nós perguntamos ou despertamos para você, relaxa a sua boca. E a pessoa quando começa a relaxar percebe, eu não consigo descontrair. E lá está, conseguimos confirmar o desequilíbrio. Mas temos situações de traumatismo, e eu tenho uma pessoa próxima de vida e que teve um traumatismo facial, tinha menos de 10 anos, creio, por aí, e numa disputa de autocarro, este caso está muito presente, ela levou assim um toque com o cotovelo e magoou o malar. Ou seja, na fase em que estava ainda em crescimento, em desenvolvimento ósseo e todo aquele metabolismo, o que se passou foi que ela imediatamente ficou com torcicolo, portanto, da pancada, começou logo a procurar ajuda, e estamos a falar há 30 anos atrás, portanto, não estávamos tão despertos para determinadas áreas, nem havia também determinadas áreas ainda tão competentes como agora, e ela foi crescendo com uma disfunção temporomandibular, foi crescendo com dor crónica na dorsal, foi crescendo com tensão constante nos ombros, e estamos a falar este caso é mesmo muito próximo, estamos a falar de desconforto constante, com períodos agudos e menos agudos. Ela foi melhorando à medida que eu fui evoluindo como profissional. Isto é algo muito pessoal. Ela foi melhorando à medida que eu fui melhorando como profissional, à medida que fui acumulando ferramentas, aplicando diferentes técnicas, e ela conseguiu melhorar das suas dores dorsais crónicas a partir do momento em que começámos a fazer técnicas intrabocais. E conseguiu encontrar um equilíbrio final
quando realmente depois foi tratar a componente ortopédica bucal, que isto é algo que tem que ser bem claro. Por vezes não é o dente em si, é ortopédico. Nós sabemos que é uma maxila que não está bem alinhada, que é um palato, que é uma questão estrutural externa, mas que depois interferiu todas as restantes peças e então está a criar todo aquele desequilíbrio. E, portanto, ela é a prova viva de que só quando conseguiu-se integrar principalmente estas duas áreas, a reabilitação física e depois a componente ortodôntica, portanto, medicina dentária, em que se conseguiu equilibrar estas duas partes, é que ela atingiu o seu ponto de equilíbrio. Um caso incrível para se reportar, porque sim. E tão jovem, não é? E comove-me, sim. Uma coisa eu fui testemunhando sempre muito de perto e eu sei as limitações, não é? Sei o que a pessoa passava. O desafio que é, caramba, que é mesmo... Olha, e falando aqui um bocadinho, eu acabo por receber muitos pacientes, já falamos um bocadinho de bruxismo, mas eu acabo por receber muitos pacientes com bruxismo que depois encaminho para ti também, portanto acabamos também por partilhar imensos pacientes, mas o bruxismo não deixa de ser aqui um tema centro na medicina dentária. Infelizmente, às vezes mal diagnosticado, porque não é um bruxismo real, porque é multifatorial e pode ser aqui trabalhado das mais variadas formas. Conta-nos aqui um bocadinho da tua experiência com o bruxismo, com esse apertamento, com o ranger, com o sono. Conta-nos um bocadinho. Portanto, hoje em dia é fácil recolher informação sobre o bruxismo, portanto, acho que possa dizer, de certa forma, não sei se posso acrescentar muito que as pessoas já não sabem de certa forma, porque ela pode ser realmente sistema físico, pode ser uma questão da ATM, ou seja, estomatognático. Ela é mesmo multifatorial e muitas vezes tem que se trabalhar em várias áreas. Isto é com experiência clínica. É possível também melhorar o nível de bruxismo, ou seja, quando todas as áreas estão despistadas, ok? Portanto, quando não temos tensão específica, quando não temos tensão interna, em termos de estruturas musculoesqueléticas, quando temos conforto. Há muitos problemas cervicais que trazem bruxismo, está bem? Portanto, lesões interfacetárias, posicionais, lesões traumáticas que trazem bruxismo, está bom? Temos as questões psicossomáticas, como hoje em dia já nos vai sendo cada vez mais familiar. E, portanto, a questão é o tempo que ficou instalado. Acho que aquilo que posso acrescentar de curiosidade é que é possível, com o despertar de consciência, ou seja, estarmos mais atentos, é possível, à noite, desprogramar um pouco o bruxismo. Ou seja, quando nós vamos dormir, nós temos de dizer ao nosso sistema: vais dormir bem, vais ter uma noite reparadora, não precisas de resolver nada, é o teu momento de recuperar as tuas energias, permitires que o teu corpo se repare, que o teu sistema de memória integre. Permite só dormir. Eu peço isto aos meus utentes: antes de dormirem, digam ao vosso corpo o que vai acontecer. É uma forma, às vezes, acelerada de fazer um landing. Ou seja, porque nós às vezes estamos com os nossos sistemas adrenérgicos extremamente altos e depois queremos nos deitar na cama e adormecer. É impossível. Até podemos adormecer por exaustão, mas 2 ciclos de sono, 1h30, 3 horas, estamos acordados. Então, acho que muitos já passaram por isto. E quando temos um problema para resolver, então parece que é logo a primeira coisa que nos surge. Nesta questão de, portanto, não querendo criar despertar no sono, que para mim é essencial, a reparação sistémica vem daí, mas estarmos atentos durante a noite, se ao acordar, aquele leve despertar que nos faz mudar de posição, porque nós mudamos de posição em função de queixa, porque o nosso corpo sente-se incomodado e muda. É por isso que muita gente tem sonos também perturbados, porque tem alguma dor, mas nem se apercebe. Ou até alguma queixa que nem se apercebe. Então vai mudando e muda. E o parceiro lá diz: pô, você não paraste de sossegar esta noite. Esta questão do bruxismo é possível se a pessoa estiver desperta. Portanto, não é despertar o sono, é aí que eu quero chegar. Simplesmente ela estar atenta se, quando nesses levantares do sono profundo, quando nós vimos as ondas mais gama, mais delta, aliás, quando levantamos um pouco, simplesmente percebermos se estamos a ranger, se estamos a morder ou não, e dizermos para nós: relaxa um bocadinho, e deixar a mandíbula cair e a língua assentar no pavimento bucal. E a paciente diz: mas depois eu vou despertar. Não vai, porque não vai deixar-se despertar. Você sabe perfeitamente que é simplesmente lembrar que a boca é para relaxar, não é para dormir de boca aberta.
Pois, também não convém. Não convém, porque também cria ali umas alteraçõezinhas em termos de... Da respiração oral. Alteraçõezinhas simpaticamente. Portanto, sabemos o quão importante é a respiração nasal, equilibrada. Mas, ou seja, não é despertar, mas é simplesmente descontrair um pouco. E até pode abrir um pouco a boca. Se ela for fazendo isto, noite após noite, ela pode conseguir desbloquear, pode conseguir, e consegue, porque eu tenho casos clínicos que o conseguiram, pode conseguir diminuir drasticamente a questão do bruxismo. Agora, há que também ser um bocadinho persistente e não se dar tempo ao tempo. Okay? Como falámos há pouco, ter o momento do landing ao final do dia, descontrair, jantar... Mas olha, eu ia-te perguntar 3 hábitos diários. Pronto. Que toda a gente devia ter para proteger, quer seja a postura, ou prevenir as dores, ou eventualmente esta situação até... Eu acho que um destes 3 passaria por desligar a ficha. Qual é o primeiro? Não é difícil para mim, então, porque eu repito isso, não é? Tu também repetes. Eu repito dezenas de vezes isto ao longo da semana. O primeiro é fazer o que a avó nos ensinou, que é deitar cedo e cedo erguer. Dá saúde e faz crescer. Há a questão dos noctívagos, não é? Está tudo certo, mas atenção ao ritmo biológico. E é o que a avó dizia, deitar cedo e ser erguido. O deitar cedo implica também, ou seja, temos vidas muito agitadas, temos trânsitos que nos fazem chegar tarde, temos transportes que não cumprem horários. As telas. Temos as telas que de certa forma vou relaxar um bocadinho, vou desbloquear um pouco, mas chitam-nos. Atenção Exato. a essa luz azul. Luz azul. Ela chita mesmo, e portanto aquilo que é uma coisa que nos está a desbloquear e que desbloqueia mesmo, toda a gente sabe, isto foi um dia intenso, olha, eu quero só desanuviar a minha cabeça. Ligamos uma série, tudo certo, cuidado com a série. Cuidado com a claridade do ecrã, cuidado com a luz que tens na sala ou no quarto. Ligamos o telefone, atenção. E cuidado se adormeces na sala com uma má postura, não é? Má postura, e depois despertas, entras em sono profundo rapidamente, estás cansado, depois despertas e o sono vai ser igual. Mas esta questão de forma de preparares o teu sono, eu batalho, não é batalhar, mas eu insisto muito nisto, que é a forma como tu preparas o teu sono. Portanto, respirar, é essencial. Diminuir as luzes. Portanto, tem uma refeição minimamente cedo, ou se vais dormir, se não tens muito tempo entre a refeição e o dormir, não comas muito, para não estares pesado, porque senão o teu sistema não consegue entrar. Sim, não consegue digerir. Portanto, esta questão de te preparares para dormir, sentares no sofá, sentares-te na cama, massajares então os teus músculos estomatognáticos, os teus masseter, os teus músculos. Pterigoideus é difícil, mas aqui uma há situações, eu ia dizer pterigoideu, não é? Porque há pessoas que é mesmo clínico, têm que colocar o dedo, e o ensino, vão até ao último lar, deixo cair para o lado, encontrar um músculo mais tenso. Portanto, a preparação do sono, essa é a primeira. Os parietais, fazer todo. Massagem da cadeira. Isto pode demorar segundos. E quando repetimos... Um óleozinho essencial de alfazedo. Sim, exatamente. Podemos complementar isto de várias maneiras. Pôr uma música, uma coisa calma. E não tem que ser tudo zen, não é? No sentido do zen em si, o que é que ele significa, que é tão complexo. Eu gosto tanto de debruçar sobre esses assuntos. Mas simplesmente algo que nos acalme. E não entrando muito por estas questões energéticas, falamos de questões hormonais, fisiológicas. Nós temos que baixar os índices de adrenalina e de noradrenalina. Simpático, parasimpático. Porque senão a melatonina, ela vai querer, e depois vamos tomar a dose de melatonina, mas coitadinha, ela tem outra adrenalina a bater contra ela. Portanto, e depois com todos estes estímulos que temos que nos querem manter ativos e vivos e consumidores. Que eu digo ao António, ao meu filho, estás no Shitex, filho. Exatamente. É isso mesmo. E lá vamos tentando controlar. Só que às vezes depois deitamos e nós vamos para o Shitex porque queremos o nosso momento, não é? Então isto contraria aqui todos estes processos fisiológicos. Portanto, a primeira é a forma como tu aterras o teu avião, como tu preparas o teu sono. A segunda, o segundo hábito é a forma como tu acordas e as horas que tu acordas. Nós sabemos o quão difícil é acordar quando estamos cansados, quando apetece ficar mais um pouco. Mas acordar mais 5 minutos. 15, mais 5 minutos, porque se nós não tivéssemos aquele despertador que é o mais 5, só tivéssemos só aquilo e deixássemos nós só pôr o pé no chão já nos tirava da cama. E portanto, a forma como te levantas, ou seja, a forma como te deitas e a forma como te levantas, às vezes só 15 minutos mais cedo. É aquela hora que nós pusemos verdadeiramente, mas depois ficamos aqueles 15 minutos extra na cama. Pode ser o suficiente para tu fazeres acordar, um despertar gradual.
fisiologicamente Isso, saudável. E acrescentar agora o espreguiçar. E o espreguiçar. E completamos isso. Quando vamos à nossa parte, eu acredito que deve-se lavar os dentes. Das primeiras coisas que se faz Raspar a língua. é raspar a língua, lavar, portanto, tirar toda esta Sabor lingual. Exatamente. E o biofilme que fica, não é? Nos dentes. Exatamente, tirá-lo. Durante a noite. Porque nós comer isso não é saudável para nós. Portanto, Não. e respirar. Para quem respira pela boca. E, portanto, lavar a boca. Ou seja, lavar como deve ser. Mas depois eu vou tomar um pequeno almoço a seguir, lava novamente. Os 15 minutos que saiu da cama um bocadinho mais cedo, já lhe vai dar tempo para lavar esse biofilme mais calmamente, já lhe vai dar mais tempo a preparar o pequeno almoço e até mastigar com mais calma. E, portanto, vai melhorar a forma como você coloca a sua saliva no bolo alimentar, portanto, vai melhorar a forma como você digere portanto, o bolo alimentar. O seu estômago não fica tão sacrificado, o seu intestino não sofre tanto, portanto, a sua biótica intestinal, hoje em dia que se fala tanto, e vem de muito disto, ou seja, saúde oral, muito com a hora que nos acordamos, portanto, nos levantamos. Portanto, efetivamente, falamos muito do saúde microbioma intestinal, não é? E o eixo cérebro-intestino, intestino-cérebro. Direto, sim. E eu digo constantemente alto, entre o cérebro e o intestino está a boca, não é? Isso E o mesmo, microbioma oral é Sim. super importante, não é? Há bactérias que existem ou que patológicas no microbioma oral que vamos encontrar agora em Alzheimer e em outras doenças, não é? Exatamente. Portanto, esta relação está cada vez mais evidente. Portanto, esta questão do acordar com calma, o cedo erguer, permite-nos ter um pouquinho mais de tempo, nem que seja para fazermos aquilo que estamos a fazer, fazendo. É como tirar a água do poço. Quando vais tirar a água do poço, isso é uma história de alguém que, por ansiedade e inquietude interior, procura um mestre. E, portanto, por desespero, já tinha procurado. E o mestre diz-lhe, então vai buscar água ao poço. E ela, quando traz a água do poço, ele diz, não. Vai tirar a água do poço. Tira a água do poço. E ela, à segunda, não. Tira a água do poço. E ele acompanha. E ela já estava a ficar ainda mais frenética e agitada. E então, quando ela vai segurar o balde, ele segura-lhe o braço e diz, segura o balde. Lança o balde. E quando ele chegou à água, diz, sente o balde. E agora tira a água do poço. E ela percebeu. Enquanto puxava a corda, a consciência dela estava na corda. Não estava no que ia fazer com o balde, com o que ia fazer com a água, com o que ia fazer depois de seguir a água, claro. E por aí adiante. Portanto, acordar com um bocadinho de tempo, por muito que seja difícil, pode nos fazer com que nós, quando lavamos os dentes, lavamos com mais consciência. Eu chamo-lhe um mindfulness. Isso, dá para fazer brushing teeth. Não temos de ter uma hora ao final uma hora ao final do dia. Por acaso, curiosamente, eu também no meu livro falo desse tema do estado de consciência até na alimentação, no comer, cada garrafada, mastigar 32 vezes. Não dá 32, não dá. Eu peço 7, 9. Porque se fizermos 7, 9 para quem não está... para a malta fazer pelo menos 10. Exatamente. 7, 9 para começar. Portanto, pronto, já não é mal. E a pessoa, mas a sério, sim. E portanto, esta importância da amilase salivar é uma coisa incrível. E depois a forma como nós mastigamos também é muito importante. Isto depois ligado à nossa área, porque nós temos lados dominantes, ou porque já tivemos alguma coisa, falta de um dente, por exemplo. Importante sublinhar. Falta de um dente, ou um espacito que se coloca sempre lá qualquer coisa. E tu passas para o outro lado. Comeste o bacalhau, e nós portugueses o bacalhau, mas deixa sempre qualquer coisa, mas é mais de um lado e vais ao outro, e começas a desprogramar um pouco as tuas cadeias musculares através da forma como tu mastigas. Portanto, mastigar minimamente com calma, com consciência no que estamos a fazer, porque estamos a potenciar a nossa bioquímica e a própria energia do alimento. Isto, pronto, já fica um pouco de poesia para quem quiser. Portanto, a própria energia do alimento pode ser desperta pela forma como nós mastigamos, e mastigar equilibradamente, e esse envolvimento portanto, a seguir a lavar os dentes. A terceira dica, claro, é, juntamos aqui as duas, que é, enquanto tiras a água do poço, tira a água do poço, ou seja, enquanto mastigas, consciencializa que estás a mastigar. Portanto, pode ser esse o terceiro hábito, entre tantos, sim, claro. Entre outros tantos. Olha, Pedro, e diz-me, para quem quiser saber mais sobre o teu trabalho ou marcar uma consulta na Medicer, como é que te podem encontrar? É fácil. É só por Medicer com S. No Google ou não há muitas empresas chamadas Medicer. Sabes o que é que se chama Medicer? Cheguei-te a contar na altura. Já não me recordo,
Mas Medicer com conta-nos. S. E quem olha para o logo, o ser está Tem com... uma colmeia. Também, porque é o Também. símbolo geométrico da união, em que consegue ocupar todo o espaço. Trabalho em equipa. Também. Mas a questão de medicer é a medicina sobre o ser, Exato. que pode ser também mediserviços, mas aqui nesta questão é o ser, e é o ser como um todo. E portanto, sim, basta ir ligar, e às vezes as agendas não são fáceis. Quem me conhece sabe que eu procuro incessantemente encontrar um espaço, mas precisamos de estar, os profissionais de saúde também têm que estar tranquilos, serenos, focados, para que o seu rendimento esteja no seu melhor. Portanto, daí termos de gerir as agendas em função tem que haver equilíbrio. Temos uma equipa também, somos 8 fisioterapeutas, portanto temos 2 preparadores físicos, acupuntura, nutrição, ortoprotesia, muito importante nesta questão mandibular, pela questão do captor, a vários níveis. A nossa Raquel é incrível, mas a questão dos pés tem uma enorme interferência. Quando se começa a intervir na ortopedia bucal, tem que se ter atenção aos pés, porque eles podem não ter a capacidade de se adaptar e às vezes pode ter corretor pedal. Portanto, a ortopedia é uma área importante. Mas sim, é fácil de nos encontrar. Esta questão do ser como um todo é o que também nos faz estar aqui os dois, portanto, nesta senda, nesta caminhada, não é? Claro. Ok, Pedro, olha, muito obrigada por teres aceito o convite e por teres participado deste podcast. Fiquei mesmo muito, muito feliz, muito lisonjeada também. E quero-te agradecer uma garrafa dos meus parceiros, que são a Voa. A Voa é uma água antioxidante, mais purificada, é uma água bastante interessante. Eu promovo a água filtrada. Exato, é uma água As filtrada. nossas águas não estão água tão ionizada. simpáticas. Sim. Aqui, portanto, ela é filtrada e é ionizada. Exato, portanto, sim. neste caso, portanto, a alcalinidade da água é muito importante também. Portanto, o pH. Obrigado. Estarmos bem tratados. Obrigado, E também tenho aqui para ti um suplemento que é a Artro, que é também dos meus parceiros, que é 2M Pharma. E basicamente é à base de glucosamina, vitamina C, e tem aqui mais alguns componentes naturais que eu acho que são bastante interessantes e que podes então também pesquisar. Vais debruçar. Os meus pacientes sabem, claro que a minha área há sempre as sugestões de suplementação articular. Claro, tens aqui uma amostrinha pequenina da Oxy, que é a pasta dos dentes também com ozono, da 2M Pharma, que é também uma pasta de dentes sem flúor, sem laureosulfato, sem aditivos, e portanto é uma pasta bastante interessante e completa, com todas as propriedades que o ozono tem. E depois tens aqui também a oferta do meu livro para teres na tua cabeceira e sempre que houver aqui alguma questão acerca da medicina dentária, tu ires fazer a tua pesquisa e ficas aqui com o saquinho. Olha, Pedro, eu agradeço mesmo muito, muito de coração a tua participação aqui. Espero que tenha sido a primeira, não é? Não sabemos o que o futuro nos dirá. E pronto, para as pessoas que nos estão a acompanhar em casa, é um até já, e fiquem atentos para o próximo episódio. Obrigada. O podcast que está a ouvir é uma parceria com Clínica Doutora Iola Figueiredo, Editora Leia, 2M Pharma, Água Voa, Montelhano Proclinic Group Company e Dona Carlota Bijutaria e Acessórios.